Começando mais um bate-papo esportivo e hoje um bate-papo nada clubista. Hoje Bem a pouquinho. gente, a gente recebe a Alana, grande jogadora do Corinthians, teve passagens pelo Ituano, pelo Sampaio, pela Espanha. Alana, não vou nem pedir para você se apresentar porque muita gente já te conhece, mas eu agradeço você ter aceitado aí esse convite no meio de viagem, de jogos. O espaço é todo seu. Bom, agradeço o convite, né? É sempre um prazer poder trocar uma ideia e falar um pouquinho de basquete, de LBF e de qualquer campeonato, né, que tem a bola laranja, eu gosto bastante. Alane, falando da bola laranja tão querida por todos nós, como que começou a sua paixão pelo basquete? Como que o bichinho da bola laranja te picou que tem feito essa grande jogadora que você continua jogando em alto nível? Cara, eu comecei num projeto do SESI, se eu não me engano ainda existe, que é o... Ixi, esqueci o nome, mas era um projeto que a criança tinha lá mais ou menos uns R$ 5 por mês, era o valor da mensalidade. E você podia praticar todos os esportes que você quisesse, né? Contanto que tivesse a sua idade. E eu queria fazer um esporte que me ajudasse a crescer, que na minha cabeça ia ajudar. O vôlei eu não podia, porque eu não tinha idade, e o basquete, por mais que eu não tivesse idade, o professor foi super legal. E aí ele me aceitou, ele falou, não, pode vir aí, já já você faz, né? Completa a idade, acho que eram 8 anos que precisava ter. E pode vir que aqui tem espaço para você. Eu acabei indo, eu comecei a gostar bastante, era um esporte bem desafiador para mim, né? Primeiro pela altura, segundo que é bem difícil se acertar a cesta com 8 anos de idade, ter a força. E eu jogava com meninos, muitas vezes mais velhos, então eu sempre gostei muito de desafio desde criança, então como era difícil, eu acabei me apaixonando. Teve uma fase muito boa ali do Lakers também, na época que eu acompanhava um pouquinho, né? Então acho que tudo isso que englobou essa minha paixão pelo basquete. Você já falou Lakers, eu já até desconfio então a resposta da próxima pergunta, que é justamente o número da sua camiseta. Se tem algum significado, alguma data especial? Não, Kobe Bryant, eu acho que para minha geração ele é o maior de todos os tempos. Não o maior de todos os tempos, com muito respeito ao Michael Jordan, mas para minha geração ele é o melhor. Eu tenho o livro dele aqui, Mamba Mentality. Eu sou super apaixonada pela ideologia, né, do Kobe e de treinar muito, de se dedicar, de realmente ser apaixonada pelo basquete. E isso acabou que me levando a usar a camisa. No começo, quando eu era mais nova, eu usava o número 10, que no Brasil tem aquela ideia, né, do futebol, mas assim que eu cheguei nos Estados Unidos, eu decidi mudar e aí eu fiquei muito feliz que eu consegui usar 24. E você comentou do Kobe Bryant como referência no basquete e aqui no Brasil, quem que você assistindo, você tinha ou tem como referência aqui do Brasil? Acho que o Magic Paula, para armador, assim, lateral, principalmente armador. Eu acho difícil você falar de armação no basquete nacional e não falar da Magic Paula. Eu acho que a gente sempre brinca desse negócio de eras, né? E se ela jogasse hoje, como seria? Eu acho que ela ia botar todo mundo no chinelo. Eu acho que não ia ter nem graça, é muito talentosa, de muita qualidade, a visão de jogo absurda, armava como ninguém, arremessava super bem também, então era uma jogadora completa e para mim ela é referência, até hoje. Muito bom. E você que é natural de São Paulo, você que começou em Santo André, como que foi para você esse seu início, o convite para jogar em Santo André? Como que surgiu essa proposta? Cara, na verdade eu estava nos Estados Unidos, minha última temporada foi um pouquinho conturbada, não foi tão legal, e eu na verdade não sabia se eu ia virar jogadora, então acabei trabalhando em outras áreas, né? Trabalhei em restaurante, eu também trabalhei em academia, porque eu não sabia se eu ia virar. Estava analisando propostas para ser auxiliar de preparador físico. E do nada, entre aspas, né? O Fábio Giardini indicou um agente da Espanha e ele chegou com algumas propostas. Só que eu tinha um sonho absurdo de jogar na seleção brasileira. E eu conhecia já o Bruno, ele estava precisando de uma armadora. O salário não era lá melhor do que o da Espanha, não era, mas me aproximava muito do meu sonho, que era jogar na seleção. E aí a Ariusa
junto com a Laís e o Bruno, me fizeram uma proposta e para mim foi uma oportunidade, sabe? Eu sabia e ainda sei da história do time de Santo André, né? É um time clássico do basquete, de muita história. E para mim foi um prazer, e até hoje posso falar muito bem. É um prazer enorme ter o nome de Santo André na minha história como jogadora. E você comentou que na passagem pelos Estados Unidos não sabia se ia se tornar jogadora. E logo que você vem para Santo André, já se torna campeã paulista, melhor armadora da competição. Como que foi para você esse início perfeito, início dos sonhos para uma atleta? Ainda mais lembrando a sua passagem pelos Estados Unidos, que você ficou com essa dúvida sobre a carreira. Cara, perfeito eu não diria. Foi bem difícil assim a transição do universitário para o profissional. Eu tenho pessoas que eu vou pro resto da minha vida ser muito grata, que são as meninas do meu primeiro ano profissional, mas em especial a Jaqueline, que está no SESI, e a Simone. Elas tiveram muita paciência comigo de realmente me ensinar o que eu sei hoje, principalmente em leituras de jogo, né? É totalmente diferente. O jogo nos Estados Unidos era muito acelerado, então eu tinha um pouco de dificuldade de dar um segundo ou dois, assim, pro pivô, pra lateral, e elas, com muita paciência, me ajudaram a ter uma leitura melhor do jogo, a entender um pouquinho melhor do basquete, principalmente brasileiro, que eu fiquei 4 anos fora, então quando eu voltei foi bem diferente, eu tive uma certa dificuldade no início, mas conforme foi passando, eu acho que eu fui me sentindo um pouco mais confortável, tanto na equipe quanto no campeonato, e aí, graças a Deus, eu consegui fazer um Paulista bom, uma LBF também muito legal, e aí os prêmios individuais vêm, mas para mim foi mais importante ser campeã do Paulista aquele ano, que acho que nem ninguém acreditava, nós não éramos as favoritas, se eu não me engano, Campinas era, não tenho certeza, Campinas e Itu, mas aí era um time de superação, Santo André sempre foi um time de superação, e eu dei sorte também de estar num time com grandes nomes. E você que campeã paulista pelo Santo André, depois na sua primeira LBF por Santo André também foi premiada como revelação da competição. Como que foi para você voltar esse processo de volta para o Brasil, já se torna campeã, no ano seguinte joga sua primeira LBF e continua esse crescimento na carreira? Eu acho que eu fiquei bem surpresa, assim, muito feliz, na verdade, com o prêmio de revelação. Eu sabia que eu estava jogando bem e que estava conseguindo ajudar a equipe, mas eu acho que quando a gente fala de prêmio individual, ele não depende muito da gente só, né? Acho que tem votação, se eu não me engano. Tem outras pessoas, né, que precisam te enxergar, mas eu acho que o principal para mim naquela LBF era eu conseguir jogar bem num alto nível. Acho que a LBF é o principal campeonato do basquete brasileiro e tentar ajudar a equipe a chegar o mais alto possível. A gente perdeu a Jaque naquela temporada. Perdeu não, né? Ela estava grávida da Yara e, e aí, querendo ou não, era uma referência no ataque e a gente teve que se reinventar. E eu fiquei feliz de ter participado, de ter ajudado bastante a equipe e a gente conseguiu ficar em terceiro lugar. E depois, por esse início por Santo André cheio de conquistas, surgiu o convite para jogar em Itu. Como que foi esse convite? Você já conhecia alguém do clube? Que eu pergunto pela questão do seguinte: como que é para o atleta quando está em um clube que você já conquistou título, já estava bem ali entrosado? Como que é para o atleta quando recebe convite de outro clube? Você pega informação com outras atletas sobre estrutura, sobre o clube? Como que funciona esse processo? Acho que a primeira parte o convite veio por parte do Fábio Jardim, ele é meu agente. E eu não conhecia muito bem Itu, eu não conhecia muito bem o Barbosa. É, E aí a gente acaba perguntando para algumas atletas, né? Pergunta como que é a estrutura, como que é o time. A gente pergunta para a equipe também, né? Quais condições a gente vai ter lá no time. Eu costumo perguntar com quem eu vou jogar, porque como armador a gente já começa a pensar, né? Como vai fazer para fazer o time funcionar. E eu achei também que ia ser legal ir para lá. Eu sabia que a Joyce ia estar lá. A Joyce sempre foi uma grande armadora. E eu sabia que eu podia também aprender alguma coisa com ela. Então, isso também me chamou a atenção para ir para lá. Mas, infelizmente, a LBF 2021, 21 ou 20? 20, ela foi cancelada, né? Por conta da pandemia. Mas eu tive o prazer de poder treinar lá, treinar com o Barbosa.
Joyce, Palmira, que eram grandes nomes. E, e foi isso. Foi uma temporada curta, mas foi bem legal. Você que teve a experiência de ser treinada pelo Barbosa, que é uma figura icônica do basquete feminino, o quão importante é o Barbosa não só para o time de Itu, que ele fez muita história lá, mas para o basquete feminino no geral? Eu acho que o Barbosa tem uma grande história, isso ninguém pode negar. Ele é, se eu não me engano, o maior técnico da seleção de todos os tempos, da seleção feminina. Conquistou muitas coisas e ele tem uma visão que é engraçado quando ele vem conversar com você, porque ele fala, ó, abra a mão, deixa o braço no arremesso, e aí você acha que não, mas realmente ele, você acaba acertando mais a bola. Então, tem alguns detalhes que só a experiência pode dar para um técnico que ele tem. Então, muitas coisas ele acabava facilitando pra gente, que às vezes é um pouco mais difícil, por falta de experiência, de enxergar. Ô Alan, e aí em 2020, com a LBF aqui no Brasil sendo cancelada, pandemia mundialmente aí contagiando todo mundo, veio o convite para você ir para a Espanha. Como que surgiu esse convite? Veio aquela lembrança dos Estados Unidos que não foi tão legal para você? Como que foi esse processo até você aceitar o convite e ir para a Espanha jogar? Bom, depois que eu peguei a seleção a primeira vez, eu já queria muito ir para fora. E aí algumas conversas com o meu agente, ele estava tentando um time e a pandemia calhou de uma equipe da Espanha tá precisando muito de uma armadora. E normalmente a armadora para fora, né, a gente é contada como americana, então a gente meio que disputa com as americanas também. E normalmente para eles é importante pontuação e etc. E eu dei sorte da temporada de 2019 ter sido muito boa em termos de pontuação e assistências. E isso me abriu portas, né? E eu tava super animada, na verdade. Primeiro que eu queria muito ir pra Espanha, meu sonho desde pequena, assim, depois que eu entendi o que era basquete profissional, era jogar na Espanha, tenho o sonho de jogar na França, seleção brasileira, tudo isso. E quando surgiu a oportunidade, eu fiquei extremamente feliz. Sobre os Estados Unidos, por mais que tenha sido um momento ali difícil, eu tenho só boas lembranças de lá, sabe? Acho que vivi coisas maravilhosas e quando eu fui para Espanha, eu fui totalmente aberta para novas experiências e eu não acredito que a história se repete igualzinho, sabe? Eu acho que dependia muito de mim, da forma que eu estaria preparada para ir para o campeonato e de forma que eu ia enfrentar todos os desafios. E acho que tenho quase certeza que foi a minha melhor temporada na Espanha. Foi a minha primeira, foi muito boa. Mas eu realmente fiquei muito feliz com a proposta de lá. O Alane, a gente sabe aqui no Brasil que é conhecido como a terra do futebol, mas a gente vê também a paixão pelo basquete crescendo ano a ano, né? Sim. Na Espanha também tem essa paixão da torcida, a torcida é apaixonada pelo esporte, é parecido com o Brasil, como que é a questão da torcida lá? Na verdade, eu acho que na Espanha eles gostam muito de basquete. Eu acho que o segundo esporte mais assistido lá, se eu não me engano, é o basquete. Se não for o segundo, o terceiro. Os ginásios eles enchem de verdade, principalmente o masculino, né? Mas no caso do time que eu jogava, o futebol não era tão forte e o time de masculino também não era referência na cidade. Quem eram as referências éramos nós. Então, nossos jogos muitas vezes lotavam, tinha torcida que levava batuque, era realmente um dos jogos. Normalmente, quando a gente pegava as estatísticas, o time mais assistido do campeonato éramos nós, né, da Divisão 2. Então, o espanhol ele gosta, ele acompanha bastante o basquete e na cidade lá não era diferente, não. E essa experiência que você teve, você que teve várias passagens pela Espanha, qual que foi a principal experiência que você trouxe da Espanha quando você volta depois para Itu para jogar LBF? Cortou um pouquinho qual a experiência que eu trouxe da Espanha. Dessa É sua isso? primeira passagem, qual o principal ponto que você traz de volta como bagagem como atleta? Eu acho que quando você joga fora, né, joga em outro país, você acaba sendo contratada como uma das atletas principais. E com isso vem a pressão, vem a responsabilidade, e isso você acaba desenvolvendo também lá fora. Eu acho que aqui no Brasil, muitas vezes, a armadora não é a jogadora principal de pontuação ou
assistência talvez, mais rebote, e lá eu era referência em quase todos. Eu tinha que render em todos os aspectos do basquete. E você acaba trazendo isso para cá. Você não sente tanta pressão de um jogo difícil, porque todos os jogos são difíceis. Você não tem mais tanta dificuldade quando vem uma dobra ou quando a defesa tá um box sem você, você acha soluções mais rápido. Então acho que é sempre bom jogar, ter essa experiência de ser uma das jogadoras principais, porque acaba desenvolvendo outro lado seu, que é, acho que é o lado psicológico, que depende muito da experiência e do tempo de quadra que você tem. E essa a passagem pela Espanha, você retorna para Ituano. Você já tinha esse projeto de voltar para o Brasil? Como que foi esse convite para você retornar para Itu? Não, eu já tinha um projeto de voltar para o Brasil. Normalmente o campeonato na Espanha acaba numa época que dá ainda para voltar um pouquinho antes do segundo turno começar aqui. E aí eu emendei a temporada. Mas eu já tinha assim conversado, né, com o Fábio. Eu sabia que depois do campeonato na Espanha eu ia estar voltando para o Brasil, só não sabia para onde. Aí aconteceu de ter uma proposta boa de Itu. E aí você volta para Itu. Qual que foi a principal mudança da Alana que disputou a primeira LBF para a Alana que disputou a segunda LBF agora por Itu? Eu acho que eu estava bem mais madura, eu estava preparada para os momentos difíceis. Eu acho que ali no final dos playoffs a gente teve bastante dificuldade, tivemos alguns jogos bem complicados, mas eu acho que a experiência, acho que você fica um pouco mais madura na leitura de jogo, nas decisões, você fica um pouco mais confiante também em si, então eu voltei uma jogadora bem diferente, eu achei. E como que foi a expectativa de voltar para Itu, onde você já teve uma passagem e ainda volta sendo campeã e MVP das finais? Eu acho que aquela sensação de dever cumprido, né? Quando você vai para um time, você sempre vai com o objetivo de ganhar o campeonato, você não vai só para cumprir qualquer outro papel. E quando eu voltei para Itu e a gente conseguiu ganhar o campeonato, acho que eu fiquei com essa sensação de dever cumprido e de que todo o sacrifício tinha valido a pena. Acho que é isso. E aí você depois retorna para a Espanha de novo. E até uma pergunta que eu tenho vontade de fazer. Você que já jogou nos Estados Unidos, jogou na Espanha várias vezes, o que é mais difícil, na sua opinião? Uma brasileira sair daqui e se adaptar fora, nos Estados Unidos e Espanha, ou uma jogadora estrangeira vir e se adaptar aqui no Brasil, como a gente tem visto crescer o número de atletas estrangeiros na LBF? É bem mais difícil para o brasileiro, eu acho, se adaptar lá fora. É, Sendo muito sincero, eu acho que o nosso basquete está um passo atrás da maioria das seleções. Eu acho que isso é muito nítido. E do estilo de jogo de cada país. Então, eu acho que a gente ainda está com uma dificuldade nessa transição do basquete mais antigo para o moderno. A gente está nesse processo, obviamente. Você pode assistir a LBF, você vai ver que a maioria dos times tenta jogar já um pouco mais veloz, uma pegada mais europeia, digamos. Mas é muito mais difícil você se adaptar lá fora, na minha opinião, até porque eu acho que quando você vai para fora, como eu falei, você acaba tendo um papel totalmente diferente do que você tem aqui no Brasil. E a estrangeira, quando ela já está fora, né, normalmente essas meninas já vêm da Europa e já tem um papel muito importante na equipe, e aqui elas não exercem um papel diferente disso. Ô Alana, e você que é uma atleta com velocidade e a bola de três como principal característica, como que é para você quando tem aqueles jogos que você sabe que vai ser mais contato físico, que o físico vai pegar mais, que tem atletas fortes ali, principalmente de garrafão, você acaba sentindo um pouco mais no pós-jogo? Olha, eu sou uma jogadora que eu gosto bastante de contato. Me incomoda mais a arbitragem dar falta do que não dar falta. Eu acho que depende. Acho que a falta tem que ser dada quando ela realmente atrapalha a continuação da jogada. Mas eu não entendo de arbitragem muito, então eu não dou muito palpite. Mas eu prefiro do contato, eu prefiro é, ter o contato do adversário, poder absorver e tirar vantagem disso. Mas é óbvio que quanto mais pegado o jogo, mais dolorido a gente sai. Eu digo por mim, eu costumo sentir mais no segundo dia pós-jogo do que no dia seguinte. O segundo dia para mim é sempre mais dolorido. E você que tem na velocidade como principal característica, para você influencia também o horário do jogo, que a gente vê, por exemplo, jogos às 11 da manhã, jogos à tarde, jogos à noite, para você influencia
o horário ou para você não importa o horário que vai ser? Não, pra mim não importa. Só muda um pouco a preparação, né? Eu acho que, por exemplo, se o jogo é mais à tarde, à noite, vai mudar a minha alimentação do almoço. Se o jogo é de manhã, então eu tenho que reforçar o café da manhã. São coisas assim, mas pra mim não interfere muito. Contanto que eu tenha dormido bem, descansado, acho que eu fico tranquila a qualquer horário. E você que já jogou a favor e jogou contra a torcida de São Paulo, eu sempre pergunto para todo mundo qual que é a torcida mais chata de jogar contra que você já enfrentou. Mais chata, você disse? Cortou um pouquinho. Isso, a torcida mais chata que pega mais no pé ali. Eu acho que a torcida do Sampaio é a que mais pega no pé ali. Normalmente o ginásio antigo era um ginásio menor, onde a torcida ficava muito perto, né? Então é mais fácil você escutar as coisas. Eu sou uma jogadora que normalmente eu não escuto muita coisa, na verdade. Assim, normalmente eu tô tão focada que eu não consigo escutar. Mas é tão perto que é impossível você não ouvir o que estão falando. É uma torcida que vibra bastante, com certeza, e que lota mais o ginásio. Isso não pode negar. E falando de torcida, você falou que você consegue absorver bem, mas como que é para você quando a torcida tá ali pegando no pé, você tenta um arremesso não cai, tenta outro não cai, e aí quando você arremessa e a bola cai, dá aquela vontade de olhar para a torcida e falar, deixa que eu tô aqui agora? Olha, primeiro que é muito raro escutar se a torcida tá fazendo qualquer coisa, assim. Então, se eu escutar, é uma sorte gigantesca, assim. Mas com certeza, quando acerta, dá aquela vontade, né? Mas ao mesmo tempo, hoje eu já não faria nada pra torcida. Eu acho que faz parte eles provocarem, eu até gosto, acho que fica bonito essa provocação. Acho que o basquete agradece, torcidas, né, que vão aos jogos. Então eu normalmente não respondo, mas também porque normalmente eu não escuto. E você que tem a bola de três como principal característica, como que é para você quando você está naqueles dias que a bola cai de onde você arremessa, aquela confiança que você vai chutar, a bola vai cair? Como que é para administrar o jogo também? A armadora ela tem que ter a condição de colocar quem for para jogar quando tá num dia bom. E isso significa que a gente tem que contar com a gente também. Eu acho que hoje em dia o basquete mudou muito. O basquete moderno exige que a armadora seja uma jogadora agressiva, né? Antigamente a armadora só levava e passava a bola. Eu acho que ainda tem jogadoras de muita qualidade que conseguem fazer isso, como a Babi, por exemplo. Mas a Babi tem uma visão privilegiada, é totalmente diferente. Ela é uma armadora alta e ela é muito inteligente. Hoje eu acho que de todas as armadoras que eu tenho visto na LBF, ela é a mais inteligente. Mas pra mim, se eu tô num bom jogo, eu tento me colocar em situações das quais eu possa finalizar. Eu não me excluo quando eu tô jogando bem, sabe? Agora, se eu tô num dia que o chute já não caiu, é minha obrigação fazer com que todo mundo participe do jogo. Mesmo nos dias que a bola tá caindo, eu tento fazer com que todo mundo participe do jogo, porque senão a primeira bola que meu lateral, minha pivô pegar, vai queimar, porque não tocou na bola, faz, sei lá, 3 ataques. Então, tento tomar o máximo de cuidado com isso. É óbvio que se a menina tá num dia muito ruim, a gente acaba trocando aquela ideia, e, ó, vou te excluir um pouquinho aí do jogo, só até você voltar pro jogo. Mas são decisões que a gente tem que tomar durante a partida e são decisões rápidas, né? Mas é isso que eu faço. Se eu estiver bem no jogo, chamo a jogada para eu tentar finalizar, e se não, eu tento fazer para outras pessoas. E você comentou uma outra questão legal também. Como que é essa questão quando o atleta não está bem na partida, muitas vezes acaba saindo ali para ir no banco de reserva tomar uma água, tentar dar uma respirada e voltar para tentar ajudar a equipe, que o basquete é muito rápido e muito dinâmico, né? Você não tem muito tempo Sim. para pensar, muito tempo de reagir. Você tem que voltar e fazer acontecer, né? Como que é isso para atleta de tentar voltar e voltar melhor do que estava? Cara, eu acho que quando a gente tá mal no jogo, a gente tem que voltar pro básico, né? Acho que todo mundo sabe que todo mundo é capaz de fazer muitas coisas durante o jogo, mas sempre tem uma bola que é a sua principal. Quando você não tá bem no jogo, eu acho que o mais importante é que você volte pro básico. Qual é a minha melhor bola, onde eu posso ajudar, e sempre pensar o que eu posso ajudar o grupo. Eu acho que a partir do momento que você sente que você tá ajudando, a sua confiança volta. E querendo ou não, o basquete é muito um jogo de mental também. Se você não tá bem, você pode fazer o molde perfeito, a bola não vai entrar. Então acho que quando tá nesses dias, dar aquela respirada, tentar não pensar tanto nos erros, né?
e, e focar no simples, que é qual a sua melhor bola e o que você pode fazer para ajudar a equipe. Ô Alane, depois da sua outra passagem pela Espanha, você recebe o convite para jogar no Sampaio, pela sua primeira passagem. Como que foi esse convite do Sampaio? Você já conhecia o clube, estrutura? Teve que recorrer a atletas também para conhecer um pouco mais do projeto? Como que foi esse convite? Bom, o Sampaio também, por meio do Fábio Jardim, né, ele me explicou qual que era a ideia do time. Eu achei interessante que eles meio que mantiveram o time que foi campeão em Itu, eles meio que levaram praticamente para o Sampaio. Então, para mim, eram jogadoras que eu já conhecia, que eu sabia que ia ser tranquilo para jogar, e adicionaram peças importantíssimas, e é por isso também que a gente foi campeãs, ou fomos campeãs. A única coisa que eu fiz, eu acho que foi perguntar sobre o técnico. Eu não conhecia o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele trabalhava no masculino, então eu acabei recorrendo para perguntar para algumas pessoas como ele era e o estilo de jogo que ele gostava. Conversei com ele também. Mas a princípio o Sampaio eu não procurei muito para saber do projeto, porque eu já tinha noção que era um projeto muito legal. A Rafa já tinha jogado lá, a Rafa é minha melhor amiga. E então ela sempre comentava muito sobre eles e eu já tinha um pouquinho de noção sobre a estrutura. E no Sampaio que você também conquistou título e foi o time aqui do Brasil com maior sequência que você teve. É o time que mais marcou a sua carreira até aqui? Eu acho que foi o time que mais me desafiou, com certeza, e também que mais me deu estrutura até hoje. Eu acho que é um time que tem tudo que um atleta precisa e foi bem bacana. Todos os 3 anos que eu tive por lá, normalmente são anos desafiadores, né? É um time que sempre tem praticamente 12 atletas em condições e no mesmo nível, e isso faz com que você tenha que meio que lutar pelo seu espaço todos os dias. E você que estava no Sampaio, bem já acostumado ali com o time, com a cidade, como que foi para você receber o convite do projeto do Corinthians, vir para esse time gigante que estava começando o projeto no basquete feminino? Como que foi para você vir para voltar para São Paulo? Bom, primeiro que quando você fala Corinthians, né, todo mundo sabe da dimensão do clube. Então, acho que é impossível você não se sentir lisonjeada quando você recebe uma proposta deles. Outra que eu acho que é muito importante quando a gente fala de times que tem o masculino, também ter o feminino e entregar uma estrutura como o Corinthians entrega pra gente. A gente tem absolutamente tudo aqui, não, literalmente não falta nada. Se você perguntar, não falta nada para nós aqui. E quando eu recebi o convite, obviamente, eu fiquei muito feliz, né? Eu não sabia exatamente quais eram os objetivos, mas eu sabia que era um projeto que estava começando e que tinha intenção de continuar. A intenção do Corinthians é se tornar o maior do basquete feminino. Óbvio que isso precisa de muito trabalho, né? Cedo, principalmente na LBF, para estar falando, mas é a verdade. Acho que você não disputa campeonato pelo Corinthians aceitando ser mediano. Você sabe que você tem que ser excelente. E claro que eu fiquei muito feliz e continuo muito feliz aqui. Alane, para quem acompanha o Corinthians desde o ano passado, o início do projeto no Paulista, esse ano o Corinthians fez mais contratações, vieram grandes jogadoras. Como que você está vendo toda essa estrutura, essa equipe que foi montada para essa LBF, que está sendo muito competitiva, né? Todos os times ali brigando em alto nível e por igual, né? Mas claro, tivemos grandes contratações, né? Eu acho que isso ficou muito nítido no papel. Nossa equipe ainda está tentando entrosamento, isso fica nítido nos jogos, mas é um time que se esforça muito, é um time esforçado, gosta de treinar. A gente está lidando com uma pancada de lesões aí, então isso dificulta um pouco os resultados. E eu sei que o torcedor não tem essa paciência, mas nós, como atletas, nós temos que entender onde a gente está. E mas o time está completo. Eu acho que quando você olha no papel, eu acho que tem jogadora para todas as posições. Mas é mais sair dessa onda de azar aí de lesões, e quando sair eu acho que fica mais fácil de ter um entrosamento e começar a ganhar jogos. Mas também, assim, a gente fala, tivemos o quê? 2 derrotas, 3 vitórias. Eu acho que ainda estamos no saldo positivo, 2 jogos ruins,
que nós fizemos, mas o time aos poucos vai se entrosando e vai com certeza dar resultado. E você comentou dessa questão ruim para a jogadora, né? E a gente tem visto na LBF essa maré de lesões, não só no Corinthians, como em vários clubes, né? Como que é para atleta todo esse processo? Ali na hora do jogo, quando você já sente alguma coisa diferente que não é normal, até fazer os exames, ter o diagnóstico, como que fica a cabeça da atleta durante todo esse tempo, desde o momento que saiu do jogo, machucada, até a hora que tem ali a resposta do médico de quanto tempo vai ficar fora e esse período fora? Eu acho que é todo um processo, assim, conforme vão acontecendo as coisas, né? Primeiro que lidar com lesão é uma coisa muito difícil, né? Principalmente no meio de uma temporada. A gente se prepara muito e a gente sabe também que o atleta acaba perdendo bastante a parte física quando fica fora, por mais que seja uma semana. É, mas se você lesiona num jogo, sua cabeça já fica a milhão, não tem como, né? Você já começa a pensar em tudo. Principalmente se você tá vindo já de uma sequência boa, sua cabeça vai a milhão, mas eu posso falar do Corinthians, eu tenho um apoio total aqui do departamento médico, a parte da preparação física é muito tranquila para a gente adaptar os treinos, mas fica uma preocupação gigantesca, né, de quando que vai voltar, como que vai ser, fica aquela ansiedade, mas eu acho importante também falar de terapia, né, por exemplo, eu faço terapia, eu acho que é, desde que eu me tornei profissional, acho que é importante a gente poder trabalhar o mental também, tanto durante o campeonato, quando está lesionada, quando está descansando. Acho que é importante essa parte principal, eu acho que durante uma lesão. E ainda falando de lesão, a atleta sente ou percebe quando a lesão é séria ou quando foi só um desconforto e sai ali para se poupar. Dá para ter esse feeling durante ali um momento? Não, dá, acho que talvez quando você é jovem não, mas depois de uma certa idade, de uma certa experiência, acho que você sabe o que é um estar dolorido, o que é uma dor crônica que você já tem. Quando é uma coisinha básica, só puxou aqui, nada demais. Mas você sabe quando é uma dor aguda e persistente, você sabe se que você precisa sair um pouquinho. O Alane, agora saindo do momento de lesão para um momento mais de Mais leve. descontração, quem te acompanha, principalmente aqui em Araraquara, que a gente tem te acompanhado ano passado nas finais da LBF, esse ano quando você veio jogar contra o SESI pelo Corinthians, sabe que a Lana gosta de pôr um fone de ouvido, ficar escutando uma música ali no pré-jogo, no aquecimento. Como que é você durante o dia desses jogos? Você gosta de ficar mais tranquila, ficar mais relaxada, pensa no jogo, nas jogadas? Como que é você nessa preparação? Cara, eu normalmente eu fico mais quieta. Eu não gosto de muita conversa, até chato, assim. No começo eu ficava meio assim de falar pra minha família, né? Mas com o tempo eu avisei eles. Eu falei: olha, dia de jogo, por favor, não me mandem mensagens sobre problemas. Conversem comigo, mas coisas simples, assim, porque é um dia onde você tá mais concentrado, é um dia de mais tensão, independente de quem é o adversário, porque não é sobre o adversário, é sobre você, né? Então, eu não consigo ficar tão descontraída assim, eu fico um pouquinho mais séria. É, uma hora ou outra eu faço uma brincadeira, porque eu gosto de brincar mesmo, mas é bem menos. E eu me resguardo mais, acho que é isso. E a preparação, no seu caso, para jogos, muda, né, de estilo de jogo ou não? Por exemplo, no jogo de primeiro turno para jogo de playoff, tem uma preparação diferente para você ou você sempre faz o mesmo pré-jogo? Não, a mesma coisa sempre. A única coisa que muda é quando é em casa e quando é fora, né? Então, por exemplo, quando é fora eu não controlo o que eu vou comer, porque é aquilo que tem no hotel. E aí normalmente a gente divide o quarto, então você tem ali uma interação também, porque você está dividindo com alguém. Mas o meu ritual é sempre o mesmo. Normalmente eu tenho a roupa específica para o jogo. Eu fico maluca quando muda o aquecimento ou tem que usar, sei lá, uma meia específica. Para mim é um pouquinho complicado, que eu tenho
os toques aí, eu não curto muito mudar. Mas é isso, não é nada demais, mas tem um certo ritual para ser cumprido. E nesse elenco do Corinthians, tem alguém que é time Neymar que gosta de chegar com aquelas caixinhas de som gigante com música, cada um com seu fonezinho. Como que funciona o vestiário do Corinthians? Não, não, é um time tranquilo, cada um normalmente com seu fone, não tem muita bagunça, acho que cada uma tem o seu jeito ali de se preparar para o jogo, sabe? E a gente respeita bastante. Até as meninas mais novas, que normalmente são um pouquinho mais bagunceiras, elas são bem tranquilas, na nossa equipe. Mas não tem ninguém que seja lá Neymar, que chega com as caixonas. Acho que a gente nem tem. Se alguém tiver uma caixa grande, eu não tô sabendo, porque nunca vi. Normalmente todo mundo com fone mesmo e concentrada, tranquila para fazer o seu trabalho. Olha, e falando um pouquinho de playoff, na sua preferência, você prefere começar um playoff jogando em casa, que aí você joga a responsabilidade para a equipe visitante de decidir fora, ou você prefere começar fora e decidir em casa? Eu acho que depende de quantos jogos tem, né? Por exemplo, se for um jogo de três, que você joga o primeiro em casa e os dois fora, eu prefiro jogar primeiro na casa do adversário e realizar os outros dois jogos em casa. Mas se a gente está falando de uma final, né? São cinco jogos, é sempre preferência do mano de casa, né? Porque se o jogo for pro quinto jogo, você tá em casa, você tá com a sua torcida, acho que é totalmente diferente e ter a sua torcida ali pra te empurrar é diferente, ajuda bastante. E a gente vê também essa questão dos playoffs, que nem quando é melhor de três, quando já perde a primeira partida e aí você tem aquela obrigação de fazer os dois jogos em casa e vencer. E aí a sua vantagem de jogar em casa acaba vindo uma pressão junto que aí o erro tem que ser zero, né? Como que é para atleta lidar com isso também? Eu acho até, na verdade, eu acho até curioso esse estilo. Normalmente você joga pressão pro time que tá pior colocado, entre aspas, né? É um pouco curioso que você jogue a pressão pro time que é melhor colocado. Mas sobre como a gente se sente, fica meio óbvio na nossa cabeça que tem que matar o primeiro, fora de casa, custe o que custar, para depois ser mais tranquilo em casa. Óbvio que o segundo jogo é sempre aquela guerra, né? Tipo, se você ganhou, se você perdeu, você sabe que o adversário vai vir mordendo. Então, é sempre uma guerra o segundo jogo. Mas não chega a ser, eu não acho que chega a ser uma pressão absurda. Eu acho que o primeiro jogo é o principal, que todo mundo fala, não, esse aqui é quase jogo de sobrevivência, tem que ganhar. E a gente sabe que os playoffs, geralmente os jogos acontecem quando são seguidos na mesma cidade, dia sim, dia não, né? Como que é para vocês se recuperarem, que playoff a gente sabe que é jogo pegado, é aquele jogo que tem muito desgaste, você que tem a velocidade como principal ponto. Como que é essa questão de pós-jogo, de recuperar e manter a cabeça, porque já tem outro jogo na sequência? Eu acho que a primeira coisa é você sair do jogo e já esquecer ele, né? Acho que se você ficar pensando muito, primeiro que você não vai descansar, você não dorme, e dormir acho que é o fator principal para uma boa recuperação. Alimentação pós-jogo, muitas meninas, e até eu, pós-jogo, assim, eu não tenho muita fome, dependendo do que acontecer, mas é importante que você reponha tudo aquilo que você perdeu e já pensar no próximo jogo, né? É impossível você ter uma recuperação 100% em um dia só, principalmente num playoff, e você vai pro terceiro jogo sabendo que é mais coração e garra do que estar 100% fisicamente, porque você não vai estar. Alan, e hoje com a internet, hoje a gente vê vários canais fazendo transmissão dos jogos da LBF, a gente vê a própria torcida que tá vaiando durante ali o jogo, depois no final do jogo quer ali tirar uma foto com vocês, pegar um autógrafo. Como que é para vocês ver esse reconhecimento, essa questão do público ter mais contato com vocês, aumentar a cada ano? Eu acho que pra gente é super importante essa parte de mídia, assim, às vezes a gente fica um pouco tímida, né, não vou mentir, ainda mais dependendo do que aconteceu no jogo, às vezes você não tá lá no seu melhor dia, mas eu acho de extrema importância você
você conseguir falar com os torcedores, independente se é do seu time ou são os adversários, você poder tirar foto, você ter uma troca ali. O basquete vem crescendo, eu espero que continue. Hoje a gente tem bastante canais aí transmitindo, e quanto mais melhor. Antigamente a gente reclamava que não transmitia, né? Que as pessoas não tinham onde assistir. Hoje a gente tem várias plataformas para assistir. É importante a divulgação, é importante que a gente possa dar entrevista, fazer live, conversar e falar sobre basquete feminino. O basquete feminino vai ser lembrado se for falado, senão ele fica esquecido. E hoje, né, com redes sociais, aí eu acho super importante a gente poder fazer essa divulgação. Olha, a gente chegando agora na reta final do nosso bate-papo, olhando lá atrás para o seu início, você mudaria alguma coisa na sua carreira? Faria alguma coisa de diferente? Não, acho que não. Sou uma pessoa que vive muito o presente e sonha muito com o futuro, sabe? O passado para mim é sempre aprendizado. Eu nunca perco nada, nunca deixei de viver algo porque tomei uma decisão X ou Y. Para mim, eu vivi exatamente aquilo que eu precisava viver. Eu sei que às vezes a gente não enxerga no momento, né? Às vezes é um momento tão difícil que a gente não consegue enxergar isso. Mas olhando para trás, eu tenho orgulho de tudo que eu vivi. Eu fico muito feliz de ter vivenciado coisas boas, coisas difíceis e ter passado por tudo. Eu sempre costumo dizer que o momento mais feliz da minha vida é o momento que eu tô vivendo. E eu sempre paro para pensar que toda vez eu falo isso quando eu tô dando uma entrevista. Mas realmente eu me sinto assim. Eu acho que hoje é o melhor momento da minha vida. Eu tô muito feliz da forma que eu tô jogando, aquilo que eu tô fazendo. Acredito que sempre dá para melhorar, mas quando eu olho para trás eu só consigo sentir felicidade mesmo. Valane, você que tem muitos anos ainda de carreira pela frente, quando você parar, qual que é o principal legado que você quer deixar no basquete, que você quer deixar quando alguém lembrar da Alana jogadora? Acho que quando a gente fala de legado, eu acho que a gente fala mais da pessoa, Alana. Acho que a gente fala menos dos títulos. É óbvio que a gente vai lembrar de um jogador que ganhou tudo, que tem muitos títulos, mas também a gente lembra da pessoa e como ela era. E assim como, tudo bem que o Kobe é muito longe para você se comparar, e não é uma comparação, mas quando você fala do Kobe, você lembra o quão esforçado ele era, o quanto ele se dedicava, o quanto ele amava o esporte. E quem me conhece sabe o quanto eu amo basquete, o quanto eu me dedico. É, Abdicar das coisas para mim é super comum para poder viver o basquete. E eu acho que eu quero que as pessoas lembrem disso, que fique isso como legado. O meu amor pelo esporte que eu pratico a vida toda. Valane, queria agradecer você por ter aberto um espacinho na agenda para a gente fazer esse bate-papo. Agradecer também ao Bruno, que fez essa ponte para a gente fazer esse Esse é o bate-papo. cara. Esse é o cara. E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que te acompanha nas redes sociais, que gosta da Alana como atleta, independente do clube que jogou, os seus familiares que desde pequena te ajudam, te apoiam, e para todo mundo que te acompanha aqui no Brasil, te acompanhava na Espanha, nos Estados Unidos. Deixa uma mensagem para todo mundo. Não, acho que agradecer a todo mundo que me acompanha, agradecer em especial a minha família. Sou muito grata por tudo que eles fazem e fizeram por mim. A todos os torcedores, independente do time que eu joguei, qualquer pessoa que torça e me acompanhe nas redes sociais, eu agradeço demais. Eu adoro trocar ideia com vocês, eu adoro poder interagir. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas é realmente do dia a dia, é a correria. Só agradecer mesmo, dizer que em breve, muito em breve, vou estar postando umas coisas importantes aí de novidades, coisas muito boas que estão acontecendo na minha vida. E para eles não perderem esse momento, porque eu vou compartilhar, não vai demorar muito. E é uma coisa que, graças a eles, aos meus seguidores, eu também consegui. Então, é isso, o meu muito obrigada e a gente segue aí, segue firme. Então tá aí a Lana, jogadora do Corinthians, participando aqui do nosso bate-papo. Você que é do Toque de Bola Cast, continue nos acompanhando que vem muito bate-papo por aí. Alana, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso, que você continue sendo essa jogadora de alto nível. Confesso que quando você veio jogar aqui em Araraquara contra o SESI, o coração ficou dividido. Um lado corintiano, um lado torcedor do SESI. Mas no final dá tudo certo, né? É isso, o importante é a gente torcer pela pessoa, tá tudo bem.
Obrigado, Alana. Obrigada a você. Tchau, tchau.